Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema ondas. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Então vamos lá. Quais foram os principais pontos que nós vimos no estudo de ondulatórias? Primeiro, a classificação das ondas, que elas podem ser classificadas quanto à sua natureza. Elas podem ser classificadas quanto à sua direção de vibração e elas podem ser classificadas quanto à sua direção de propagação. Vimos também a velocidade de propagação das ondas. Isso está basicamente associado ao meio onde elas se propagam. E a gente tem aqui a equação fundamental, onde velocidade de propagação igual a lambda vezes f, ou seja, comprimento de onda vezes a frequência. Vimos também o fenômeno de reflexão das ondas, que é quando elas batem em algum anteparo e são refletidas, ou seja, elas voltam na direção contrária. E vimos o efeito de refração, o fenômeno de refração, que é quando uma onda passa de um determinado meio de propagação para outro meio de propagação. E quando isso acontece, se os índices de refração dos meios não forem iguais, existe uma mudança na direção da refração. Vimos o fenômeno de superposição das ondas, que pode ser uma superposição construtiva ou destrutiva, dependendo se os pulsos das ondas ou se a fase das ondas estão alinhadas ou se elas estão desalinhadas. Vimos o fenômeno de ressonância, que é quando um objeto é estimulado na sua frequência natural. Vimos o princípio de Huygens, que fala sobre a propagação das ondas, sobre a forma da frente de onda. Uma onda que está se propagando. Vimos o fenômeno de difração, que é quando uma onda atravessa um obstáculo através de um pequeno orifício. E vimos a experiência de Jung, que foi extremamente importante para caracterizar o aspecto ondulatório da luz. Então, vamos agora aos nossos exercícios. Exercício número 5. Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi, e em seguida, a que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes, frequências diferentes, intensidades diferentes, timbres diferentes, velocidade de propagação diferentes. Vamos lá. Amplitude está relacionada basicamente à intensidade, ao volume da nota. Então aqui, quando a gente toca duas notas no piano, elas podem ter amplitudes diferentes, mas não é isso que caracteriza uma nota Mi e uma nota Sol. Eu poderia ter tocado a nota Mi com uma intensidade maior, a nota Sol com uma intensidade menor, ou vice-versa, ou até mesmo com a mesma intensidade. Então este ponto aqui, amplitudes diferentes, não necessariamente permite distinguir a nota Mi da nota Sol. Frequências diferentes. Essa daqui é a resposta que eu mais gosto por enquanto, porque a nota Mi e a nota Sol possuem sim frequências diferentes. Intensidades diferentes, bem parecido com o que a gente falou aqui sobre amplitudes diferentes. Depende da força com que eu toquei, né? O volume está associado à intensidade. Timbres diferentes está associado à forma da onda. No caso aqui, como nós estamos usando o mesmo piano, é bem provável que o timbre seja o mesmo. Velocidade de propagação diferentes. A velocidade de propagação está associada ao meio. Então aqui, como nós temos ondas sonoras e elas estão se propagando aqui no mesmo meio, não é a resposta correta também. Então aqui sobrou só para a gente aqui realmente a alternativa B. Foi a única aqui que era verdadeira.
Então, resposta correta, letra B. Exercício número 6. Vejamos aqui o que esse desenho nos reserva. Diante de uma grande parede vertical, um soldado grita e recebe o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, o soldado pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de... Então aqui está o nosso soldado, aqui está a nossa parede. Ele grita para o lado de cá, o som vem até aqui, bate na parede e volta para cá. E ele quer saber aqui, né, qual é o comprimento, né, qual é essa distância aqui entre a parede e o soldado. E aí ele dá algumas alternativas aqui: 17 metros, 34 metros, 68 metros, 170 metros ou 340 metros. Quais são os nossos dados aqui do problema? A velocidade do som é 340 metros por segundo. O tempo, né, que levou para o som ir e voltar foi de 1 segundo. E o que nós sabemos? Que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então agora já dá para nós fazermos as nossas continhas aqui. Se velocidade é ΔS sobre ΔT, velocidade a gente sabe que é 340, ΔS a gente não sabe ainda, mas o ΔT foi de 1 segundo. Isso significa que o caminho percorrido, a distância percorrida pelo som neste intervalo de tempo foi igual a 340. Só que olha o que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando a distância, né, da parede. O caminho percorrido foi de 340 metros, mas 340 metros é o caminho de ida e o caminho de volta. Ou seja, o nosso L, né, essa nossa distância aqui, é de 340 metros dividido por 2. Ou seja, L igual a 170. 170 é o quê? 170 metros. Então, resposta correta, letra D. E vamos em frente. Exercício número 7. Quais as características das ondas sonoras que determinam a altura e a intensidade do som? Então vamos lá. O que determina a altura? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Quando a gente está falando em altura do som, a gente não está falando de volume. A altura do som é um conceito associado à frequência. É uma nota mais aguda, ou seja, tem a frequência mais alta, ou é uma nota mais grave, que tem uma frequência mais baixa. A intensidade do som, sim, a intensidade do som é aquilo que a gente conhece como volume. Ou, algumas vezes, a gente usa também sobre a altura do som. Então, a altura do som está associado à nota ser mais aguda ou mais grave, isso está associado à frequência, e a intensidade do som está associado, sim, ao seu volume, ou seja, a amplitude desta onda. Então vejamos se encontramos alguma resposta aqui, alguma alternativa que nos leve a esta mesma conclusão. Então, comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda não está associado à altura, frequência também não está associada à intensidade. Amplitude e comprimento de onda também não foi o que nós falamos. Amplitude e frequência, quase isso, mas aqui está na ordem inversa. Frequência e comprimento de onda, ou frequência e amplitude. Oba, até que enfim a gente achou uma aqui que fala aquilo que a gente tinha conversado no início do exercício. Frequência está associado à altura, ou seja, se o som é grave ou agudo. E intensidade está sim associada à sua amplitude. Então, resposta correta aqui, letra E. A gente já viu aqui A, B, C, D e E. A, B, C, D são falsos e E é a resposta verdadeira. Resposta correta, letra E. Exercício número 8. Nós temos aqui que as antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com a velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, isso aqui é 300 mil quilômetros por segundo. E com frequência que variam de uma estação para outra. Cada
estação de rádio ter uma frequência para que uma não embole com a outra e não vire tudo uma bagunça só e a gente não consiga escutar os programas. A rádio CBN emite uma onda de frequência 90,5 MHz e comprimento de onda aproximadamente igual a, então vamos calcular agora o comprimento de ondas da CBN. E ele dá algumas alternativas aqui, 2,8 metros, 3,3 metros, 4,2 metros, 4,9 metros ou 5,2 metros. Quais são os dados? Ele tem aqui que velocidade é 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Cuidado com as unidades, aqui está em quilômetros, então quilômetros é 10 a terceira metros. Então a velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência é 90,5 MHz, mega é 10 a sexta Hz. E o que nós sabemos? Que velocidade igual a lambda vezes f. E agora é só a gente fazer as contas. Velocidade igual a lambda f. Velocidade é 3 vezes 10 a oitava. Lambda é o que nós queremos descobrir. 90,5 vezes 10 a sexta é a frequência da CBN. Dividindo aqui os 3 vezes 10 a oitava pelos 90,5 vezes 10 a sexta, a gente vai chegar aqui na seguinte número, 0,033 vezes 10 a segunda, ou seja, 3,3. 3,3 o quê? 3,3 metros. Então o comprimento de onda desta emissora aqui, CBN, é de 3,3 metros. Resposta correta, letra B. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a parte teórica. Grande abraço, nos vemos na próxima videoaula.